cobertura para terraços e telhados. Este segundo vídeo começa com a realização da laje do teto, vigotas, abobadilhas e malhas, pormenores de construção de grande interesse que culminam com a laje do teto. Levantaremos um andaime e veremos a formação do roço perimetral, onde será embebida a impermeabilização da cobertura plana. Da cobertura inclinada, levantaremos os tabiques que, conforme o declive da mesma, servirão de sustentação à soleira. Laje do teto. Sobre andaimes de cavaletes, colocados a uma altura correta, depositaremos as vigas que transportaremos protegidas com luvas e elementos de segurança pessoal. Fazendo força com as pernas e não com a coluna e trabalhando à altura que a nossa estatura permita, levantá-las-emos, colocando-as sobre a parede. A distância entre os eixos das vigas corresponderá à largura das abobadilhas que colocaremos posteriormente. Verificaremos com o metro que a posição da viga é correta relativamente ao exterior da parede e, utilizando como medida uma abobadilha, ajustaremos a laje, deixando um espaço de 1 cm aproximadamente para que possa deslizar entre as vigas. Marcaremos o centro do comprimento da viga a fim de deixar um espaço para a posterior realização da armadura perpendicular à direção das vigas. A partir daqui, procederemos à colocação das abobadilhas. No espaço junto à parede não poremos abobadilhas e sim vigas de bordadura. Para isso colocaremos na sua parte inferior cofragem em madeira e aplicaremos betão, aumentando assim a resistência da laje. Observe os dois tipos de viga, semivigota à direita e vigota à esquerda. Na semivigota, a aplicação de betão posterior completará a sua forma para quando entra em carga. A vigota vem acabada de fábrica, onde já adquiriu toda a sua resistência. Já temos o teto preparado com todas as peças cerâmicas na disposição definitiva depois da colocação da armadura e do escoramento. Nesta prática, para poder ver melhor a sua disposição, só se escorou o teto depois de colocada a cerâmica. Na realidade, o escoramento deve fazer-se uma vez colocadas as vigotas. Para distribuir o esforço que o escoramento transmite ao solo, colocamos uma tábua sobre um leito de areia para um perfeito assentamento. Colocamos uma madeira de sustentação sobre o teto. E colocamos uma escora. Para evitar o afrouxamento ou deslocação desta escora, com o correspondente perigo de queda, pregamos a base através dos orifícios que possui para este efeito. Todo o perímetro da laje deve ser confinado com uma bordadura de betão. Para este fim, prepararemos a cofragem. Colocaremos as armaduras já cortadas e providas de espaçadores que permitirão que o betão revista todas as armaduras e uniremos os cantos com barras inclinadas para reforçar o cruzamento das varetas. O arame permite manter a posição dos ferros durante a aplicação de betão, mas não tem qualquer função de resistência. Para a colocação da armadura, que consiste numa malha eletrosoldada, asseguraremos a nossa circulação sobre as abobadilhas colocando uma tábua de madeira que distribua o nosso peso.
Finalmente, observe que entre as duas primeiras vigas se dispõem varetas que absorvem os esforços de tração, ajudando assim a consolidar a laje. Betonagem do teto. Como sabemos pelas lições teóricas, o material cerâmico absorve água, portanto, regá-lo-emos abundantemente antes de verter o betão. Colocaremos na malha eletrosoldada os passadores que facilitarão a aplicação do betão. E começaremos a verter o betão pelas vigotas e as zonas de confinamento. Neste caso, manualmente, por meio de baldes e transitando por cima de tabuleiros que assegurarão a distribuição homogénea do peso dos operários sobre as abobadilhas. Observe como se fura o botão para o compactar à mão sem a ajuda de um vibrador quando não se dispõe de corrente elétrica. Se utilizarmos um pau, este deverá ter a extremidade arredondada, evitando arestas que desagregariam o inerte e o botão. Fixaremos as réguas que consideremos necessárias sobre a laje. Estas réguas servir-nos-ão de guia para verter uma camada de betão de 4 cm de espessura, a qual formará com a malha eletrosoldada a lâmina de compressão. Este tubo corresponde à passagem do tubo de descarga. É muito importante ter previstos na laje os orifícios correspondentes às instalações e restantes acessórios, evitando assim ter de partir a laje depois de feita. Continuamos a distribuir e compactar o betão por toda a laje de forma homogénea, procurando que não fiquem espaços vazios, já que isso daria lugar à formação de xoxos, isto é, cavidades que afetariam negativamente a resistência da laje. É muito importante que as réguas sobre as quais nos apoiamos estejam niveladas, para que a superfície da laje fique totalmente horizontal, o que favorecerá posteriormente os trabalhos de pavimentação, assoalhamento, colocação de portas, etc., evitando desníveis. Espalhamos o betão com a pá e alisamos com a régua para deixar a superfície totalmente plana. Retiramos agora as réguas que utilizámos anteriormente como guias para verter o betão e cobrimos imediatamente o sulco que deixam para evitar diferenças de cura que separariam o material que cobre o sulco do resto da laje. Uma vez o betão ligeiramente seco, tiramos o tubo que nos serviu de negativo, conservando-o para posteriores utilizações. Se realizarmos esta operação depois de o material ter curado, teríamos mais dificuldade em retirá-lo. Para evitar a secagem por evaporação, é conveniente molhar o betão da laje para que este se mantenha úmido. Esta operação chama-se cura do betão e a sua realização correta evita o aparecimento posterior de fissuras de retração da superfície. Parapeito e roço perimetral. Uma vez que o betão tenha adquirido consistência, procederemos à descofragem e limpeza das madeiras e materiais utilizados na betonagem. Devemos ter especial cuidado em não esquecer qualquer prego.
Há que retirá-los todos, utilizando para isso o martelo de orelhas ou o alicate. Lembre-se de que um grande número de acidentes é provocado pela existência de pregos salientes. Implantaremos a primeira fiada das paredes da cobertura, distribuindo neste caso os tijolos. Começaremos pelos cantos, a fim de termos um ponto onde colocar o fio que nos marcará o alinhamento da parede. Se for conveniente, este ponto servir-nos-á também para apoiar as réguas necessárias à sua execução. Por meio de uma prumada, procuraremos a verticalidade de toda a parede, formada pelo piso inferior e pelo parapeito, evitando assim os pequenos desvios ou defeitos que pudesse ter o betão da laje. Nesta primeira fiada, colocamos os primeiros tijolos na posição correta com a ajuda do nível. Para os tijolos seguintes, utilizaremos o alinhamento horizontal com o fio. Disporemos os tijolos sobre a tábua mais exterior do andaime, colocando-os no sentido perpendicular e ligeiramente separados entre si. Deste modo, poderemos transitar comodamente pelo andaime e aceder facilmente aos tijolos. Observe como se completa a primeira fiada do parapeito. Em qualquer cobertura que leve tela asfáltica, esta deverá ficar encastrada num roço aberto na parede. Tendo em conta a altura correspondente ao encastramento, partimos o tijolo antes de o colocar. Deste modo, executaremos o roço enquanto se constrói a parede e evitaremos partir o tijolo depois de colocado. Na fiada seguinte, partiremos uma parte menor do tijolo. Observe a posição da colher e como o pedreiro coloca a mão para evitar lesões. Ao colocar o tijolo, o roço fica perfeitamente desenhado. Verifique que o pedreiro trabalha da frente para trás, recolhendo a argamassa com o fio da colher, colocando na junta o excesso de argamassa do assentamento para completar o enchimento e devolvendo ao tabuleiro o material sobrante. Dividimos a superfície da cobertura em duas partes para implantar e levantar a parede que dividirá a zona inclinada do telhado ou cobertura inclinada da zona do terraço com declive ou cobertura plana. Nesta parede também deveremos manter o roço. O fio está sempre colocado do lado onde o operário trabalha. Isto facilita o alinhamento da vista com o cordel e os tijolos. Observemos o trabalho do operário mantendo constante a espessura das juntas e o seu movimento com a colher para recolher a argamassa excedente.
Este é o aspecto final do roço, onde será introduzida a tela asfáltica. Colocação de mira e preenchimento do roço perimetral. Para a formação da pendente, isto é, da implantação da cobertura inclinada, fixamos umas miras que nos permitirão a colocação de uma linha desde o bordo do beiral até um sinal que previamente teremos realizado no ponto superior da pendente, ou seja, da cumeeira. Regularizaremos com argamassa o roço perimetral, criando uma superfície que facilita a sua aderência com a tela asfáltica. Evitamos assim rupturas e damos continuidade à junta de soldadura. Evitaremos as grandes espessuras e alisá-la-emos, dando-lhe uma forma curva. Com a ajuda de um pedaço de estopa, acabaremos a forma do roço. Na zona inclinada das paredes, deixaremos os tijolos sempre abaixo da linha que delimita a vertente inclinada do telhado. De resto, trabalharemos a parede como uma superfície normal. Observe como se segue a inclinação do fio. Cortaremos os tijolos seguindo a inclinação da pendente. Observemos a colocação da mão do operário e as posições do tijolo para poder partir os cantos com segurança. Com a aplicação de argamassa, regularizaremos a pendente, dando uma primeira forma à superfície, seguindo sempre a referência do alinhamento do fio. O levantamento do resto da parede será feito como nos casos anteriores. Observe com atenção a forma como o operário manuseia a colher ao alisar e recolher a argamassa excedente, habilidade necessária no ofício e que se adquire com a prática. Uma vez colocado o grosso do material e quando adquire uma certa consistência, acrescentamos mais e com a utilização de uma régua procedemos à regularização da superfície até conseguir o plano inclinado onde se apoiará a soleira da cobertura. Tabiques de suporte. Este suporte para a soleira de cobertura consiste numa série de tabiques aligeirados, paralelos entre si e dispostos no sentido da pendente. Para a sua execução, dividiremos o espaço tendo em consideração a largura das peças cerâmicas que formarão a mencionada soleira.
Serão executados como uma parede de tijolo oco, neste caso tijolos de 4 cm de espessura, tendo em conta na sua disposição a necessidade de deixar um espaço livre entre os tijolos para a circulação do ar dentro da câmara. Em caso algum, o espaço livre deve ser superior a 1/3 parte do comprimento do tijolo. Quando chegamos à pendente, cortamos o tijolo e colocamos-lo sem deixar espaço para que a última fiada tenha a resistência necessária. É muito importante o alinhamento correto do fio em pendente para poder facetar os tabiques. Com o nivelamento destas arestas, igualaremos todos os tabiques no mesmo plano. Deste trabalho dependerá a regularidade da superfície da soleira que construiremos posteriormente sobre eles. Soleira flutuante. A soleira flutuante será formada por meio de peças cerâmicas de encaixe. Na sua parte inferior e na lateral, calcularemos o comprimento que queremos deixar para formar o beiral, ou seja, a parte que sobressai das paredes e cobre a junção com a parede. Somente estas primeiras peças serão fixadas com argamassa aos tabiques. Com a régua e o fio, delimitaremos a dimensão do beiral. Estas primeiras peças que colocamos com argamassa servirão de apoio ao resto da soleira e evitarão que esta se desloque ou fenda por efeito da dilatação e contração a que estarão submetidas por ação das mudanças de temperatura. Construiremos a soleira por meio da união da ranhura com a lingueta, colocando argamassa apenas para unir as peças entre si. Observe como as peças estão simplesmente apoiadas sobre os tabiques. Tanto para este lateral como para a parte superior, estamos a deixar espaço para poder prolongar verticalmente a parede. Quando o fizermos, asseguraremos a estanquicidade da soleira por meio de uma cumeeira, processo que veremos no vídeo 4. Finalizando a soleira flutuante de peças de encaixe, deixá-la-emos secar antes de a pisar para posteriormente colocar as telhas.